E nessa manhã nós vamos continuar com o nosso tema, né, que nós iniciamos a semana passada, sobre disciplina bíblica na igreja. Nós já falamos a respeito de salvação, já falamos a respeito das ordenanças para a igreja, né, que a Bíblia nos relata. Falamos sobre a importância da igreja local, o conceito bíblico de membresia, né, o que é ser membro de igreja e qual a importância de ser membro de uma igreja, né, o porquê você ser membro de uma igreja. Falamos a respeito dos oficiais da igreja e a semana passada iniciamos a falar sobre a disciplina bíblica na igreja. Os nossos próximos temas, então, serão disciplinas espirituais, como temos falado, né, o estudo da palavra, oração, jejum, são exercícios espirituais, né, na nossa prática de vida cristã, que são essenciais, fundamentais, e nós queremos trazer também isso, e encerraremos o nosso tempo trazendo as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, a respeito de Jesus, de Deus, Espírito Santo, a Bíblia, enfim, vamos tratar de algumas doutrinas que são fundamentais para a igreja. Com relação à disciplina bíblica na igreja, nós vimos que a disciplina é uma das partes do processo de discipulado. Discipulado é o ensino da palavra de Deus, e todo ensino precisa também prever disciplina, né? Isso no lar, e não é diferente na igreja, né? Os pais ensinam aos seus filhos e há momentos em que há necessidade da disciplina ser aplicada. Na igreja não é diferente. Deus, como nosso Pai, Ele vai nos disciplinar e Ele também deu a autoridade, né, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu essa autoridade à igreja de tratar de forma disciplinar alguns assuntos dentro da casa de Deus, para que haja ordem, haja decência na casa de Deus. Então nós vimos que a disciplina é uma das partes do processo de discipulado, a parte em que nós corrigimos o pecado. Pecado não pode ser tolerado dentro da igreja. Pecado não pode ser tolerado na minha e na sua vida. O pecado é um acidente, vamos dizer assim, na vida do cristão. O pecado não pode ser algo normal, algo natural na vida do cristão, e por isso ele precisa ser corrigido. E nós apontamos aí ao discípulo o melhor caminho a seguir através dessa disciplina. Falamos também que em termos mais específicos, né, e formais, né, não podemos esquecer que além da igreja ser o corpo de Cristo, né, um corpo invisível, onde todos os salvos em Cristo estão reunidos, a igreja também é uma instituição orgânica, é uma organização que tem regras a serem seguidas. É por isso que a gente tem estatuto, é por isso que a gente tem um regimento interno, é por isso que a gente tem agora um pacto de membresia, que ao final, depois desse curso aqui, todos os membros vão assinar este pacto de membresia, exatamente para ter a ciência. Não, eu sei o que estava em, eu por livre e espontânea vontade, eu decidi ser um membro dessa igreja. Então nós temos documentos que nos protegem, até mesmo juridicamente. Não podemos esquecer que nós vivemos em torno de leis. E uma pergunta que me foi passada durante a semana foi exatamente com relação a isso. Como a igreja se precaver em casos, e foi citado um caso real de uma igreja que está tendo dificuldade judicial com um membro que foi disciplinado, e por conta de fofoca, e aí isso a gente vai trabalhar bem isso aqui também, por conta de, sabe, o telefone sem fio, as historinhas que vão falando, ao invés da igreja saber tratar, saber lidar de forma adequada com o assunto, a coisa tomou proporção, a família deste membro, que não era cristã, vou usar a expressão nossa, tomou as dores, né, também junto com aquela pessoa que está realmente em pecado, é um pecado que precisa ser tratado, algo público, e portanto precisava a pessoa realmente de fato ser excluída da comunhão, né, da comunidade, e essa pessoa então entrou com um processo contra a igreja, pelo fato de ter sido exposto o pecado daquela pessoa. E aí a pergunta, é necessário expor qual o pecado, quando há um momento de, infelizmente, quando precisa chegar ao ponto da exclusão? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo expõe qual era o pecado daquele homem.
diz: olha, o que vocês estão aceitando dentro da igreja, nem entre os gentios se faz tal coisa. O quê? Haver alguém, um cidadão aí, que se deita com a esposa do seu pai. Paulo cita qual é o pecado. Paulo vai usar aquela frase, né? Entregue a Satanás. Irmãos, diante desse contexto que nós vivemos, Deus, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu bom senso. Essa expressão, seja entregue a Satanás, né, nós falamos bastante a respeito dela semana passada, e vimos que não tem relação nenhuma, por exemplo, com alguém ser possuído pelo diabo. Entregue a Satanás, a pessoa vai ser possuída, não tem a ver com possessão demoníaca. Até porque um crente, um salvo genuíno, jamais pode ser possuído pelo demônio, por favor. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós não dá espaço para que haja possessão demoníaca para o salvo em Cristo Jesus. O que existe para o salvo é opressão demoníaca, isso sim. Nós podemos ser oprimidos, afligidos. O diabo anda ao nosso derredor, bramando, comunhão, está nos oprimindo. Agora, possuir, ele só pode possuir aquele que não é de Deus. Então, se há possessão, obviamente é porque aquela pessoa não é um salvo. Simples assim. Mas esse termo, entregar a Satanás, não tem relação com isso. Até porque Paulo continua dizendo: seja entregue a Satanás para que o corpo seja atingido de alguma forma. E isso pode ter relação também com morte física, né? Deus dá essa possibilidade, né, também, mas um sofrimento físico, para que o espírito seja salvo, né? Então o texto fala isso. Trazendo para a questão da pergunta que foi colocada, né, como a igreja lidar com isso, né, de expor o pecado. A gente pode categorizar pecados. Então a gente pode formar categorias de pecados e dizer: a pessoa está sendo excluída por conta desse pecado. Por conta de, por exemplo, vamos excluir, né, hoje eu vou, não, Elvis não, coitado, já peguei a semana passada, coitado, vou pegar o irmão Júlio hoje, irmão Júlio. Nós teremos, infelizmente, né, depois o irmão Júlio foi procurado individualmente, né, pelo irmão ao qual ele ofendeu, o irmão foi lá querendo, né, trazer todas as tratativas, trazer ao arrependimento. Ele se fechou para isso. Aí o irmão que estava tratando com ele chamou lá mais 2, 3 pessoas, testemunhas, né, pessoas de autoridade dentro da igreja, pessoas realmente capacitadas para isso, né, pessoas maduras para resolver. Foram lá, conversaram com o irmão, mostraram tudo na Bíblia, detalhado para ele que a forma como ele estava se conduzindo estava equivocada, e ele permaneceu duro. Aí o próximo passo, dizer à igreja. E se mesmo assim não ouvir a igreja, considero, palavras de Jesus, gentil e publicano, ou seja, alguém de fora da comunidade. Alguém que não tem identidade, porque alguém que continua contumaz no pecado é alguém que está se demonstrando como alguém que não se identifica com os preceitos que nós cremos, ok? É isso que dessa forma que funciona a exclusão. O irmão Júlio resistiu. Então precisamos tomar esse passo, infelizmente, da exclusão. E aí, sei lá, eu vou usar aqui, o irmão Júlio adulterou. Eu não preciso chegar aqui e dizer, ele adulterou. Eu posso dizer que o irmão está sendo excluído vai ser excluído por conduta moral inadequada. Porque às vezes pode ser que este pecado do irmão Júlio não se tornou algo público. Talvez seja algo que, de repente, ele teve a coragem, né, de ir lá diante da irmã Neuza, e conversando ali falou: olha,
eu caí assim, 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 só que não se arrependeu, a igreja precisa tomar. Se se arrependeu, como a gente falou semana passada, acabou o assunto. Se chegou lá, a Neuza perdoou, acabou o assunto. E esse acabou o assunto, como a gente falou, obviamente acompanhado de um tratamento. Então aí entra a figura do pastor ou de um conselheiro bíblico que vai estar acompanhando este casal. Opa, houve arrependimento? Vamos por aqui. Só que neste caso não houve, né, usando aqui esse caso hipotético, não houve arrependimento. Então, se não há arrependimento, como nós vimos e vamos ver ao longo dessa lição, a única coisa que pode levar a igreja a excluir alguém é o pecado impenitente, ou seja, o pecado que não há arrependimento. Se a pessoa diz, independente do pecado que seja, pode ser aquele pecadão, né, que a gente coloca na nossa cabeça, na nossa categoria, aquele pecadão gigantesco. Se a pessoa chegar, eu estou arrependido, acabou, morreu o assunto. E aí há o tratamento disso no âmbito particular, ok? Só que nesse caso do irmão Júlio, ele foi impenitente, e aí precisa excluir. Como a situação pode não ter sido tomado proporções visíveis a todos, então a gente pode categorizar, por exemplo, né, uma conduta imoral, uma conduta não condizente com as Escrituras. Não preciso citar qual é essa conduta não condizente com as Escrituras. Assim entendo eu. É uma forma de nos precavermos de algum tipo de ameaça como essa, né, que foi citada no exemplo. Entretanto, como eu estava falando, nós temos documentos. A igreja é dirigida, orientada por documentos, né, o estatuto, o regimento interno, a declaração doutrinária da igreja, aquilo que nós defendemos de acordo com a palavra de Deus. Então, nós estamos assegurados documentalmente também. Então, todos aqui que estão diante de mim, que são membros da igreja, se não têm, deveriam ter conhecimento do estatuto da igreja, regimento interno, e é tudo isso que a gente está tratando aqui. Então, se você, em algum momento, quiser colocar como desconhecimento, mas eu não sabia, a igreja tem como, desculpa a expressão, mas falar de uma forma bem clara, tem como jogar na sua cara o estatuto. O estatuto diz isso. Todos que se tornam membros é de forma livre, espontânea. Ele decidiu e concordou que o direcionamento concorda com o estatuto, concorda com o regimento interno, concorda com o pacto de membresia, concorda com a declaração doutrinária da igreja. É simples assim. Então, querer colocar um desconhecimento é algo que vai ficar meio complicado, né? Então, a gente tem esse recurso também, se acontecer, se acontecesse no nosso meio, temos a possibilidade, sim, de ter essa segurança, esse respaldo desses documentos, né, que nós, na nossa última assembleia do ano de 2021, aprovamos aqui, né? A igreja não tinha, irmãos, isso por escrito. Olha o perigo que nós estávamos correndo. A igreja não tinha um estatuto por escrito, aliás, um regimento interno por escrito. Tinha o estatuto previa um regimento interno, esse regimento interno era inexistente. Então, nós temos agora o estatuto aprovado, temos um regimento interno aprovado pela igreja, temos o pacto de membresia aprovado em assembleia geral pela igreja, temos uma declaração doutrinária por escrito, que também nós não tínhamos, e agora, então, nós podemos dar novos passos aí, e por isso estamos aprendendo também sobre essa questão importante que é a disciplina. Joia, boa pergunta. Por isso que eu estou dando esse curso para toda a igreja. E ao final deste curso, já está sendo providenciado um manual
tá? Vai ser confeccionado um manual contendo a declaração doutrinária da igreja, o estatuto da igreja, o regimento interno da igreja e o pacto de membresia. E cada membro vai receber este manual e um papel, enfim, um documento, ele assinando que recebeu e que concorda com este manual. Então, se alguém, eu não estava na assembleia tal, X, Y, mas você recebeu o documento, você pode ler o documento, né? Logicamente, antes de assinar, você vai ler este documento e ver se realmente você, de fato, se identifica com essa igreja e você quer ser membro dessa igreja ou continuar membro dessa igreja. Ok? Então, você vai assinar este pacto. Então, você vai estar de acordo com a declaração doutrinária da nossa igreja, aquilo que nós cremos de acordo com a palavra de Deus. Você vai estar assinando que concorda com o estatuto da igreja, aquilo que o estatuto prevê, o regimento interno da igreja e o pacto de membresia. Tá? Então, é mais um cuidado que a gente está tendo exatamente para nos precaver de situações como essa, por exemplo, né, de alguém dizer, mas eu não estava presente. A Assembleia é aberta a todos os membros, e a gente sempre convoca e sempre deixa muito claro a importância, né? Muitos não dão importância à Assembleia Geral, a participar, né? Porque, infelizmente, isso se dá muitas vezes porque há um histórico, infelizmente, nas igrejas, às vezes de brigas dentro de Assembleia, e louvado seja Deus, nesses 6 anos que a gente está aqui, pelo menos que eu me recordo, se eu estiver enganado, você pode aí pastor, teve aquela vez lá, nunca tivemos uma assembleia em que a gente teve aqui bate-boca, né, um querendo pegar o outro, graças a Deus, sempre tudo com muita ordem, decência, né, tudo tratado de uma forma correta, assim penso eu, né? Então, a não participação não exclui, não isenta alguém da responsabilidade como membro de saber, de ter conhecimento do estatuto da igreja, a declaração doutrinária, o que nós cremos, né? O regimento interno, como nos conduzir aqui como membros deste corpo, e o pacto também de membresia, tá bom? Então, em termos mais específicos, a disciplina é esse ato de excluir um indivíduo da membresia da igreja e, consequentemente, da participação à mesa do Senhor. Consequentemente, a participação da ceia do Senhor. Por quê? Uma vez que a pessoa é desligada da comunhão, nós estamos como igreja dizendo que aquela pessoa já não podemos identificá-la como parte dessa comunidade, porque ela foi contumaz no seu pecado. Não, eu não me arrependo. Foi procurado uma vez, foi procurado com testemunhas, foi colocado diante da igreja e não houve esse arrependimento. Ok? E quando a gente olha lá para 1 Coríntios 11, a gente vai ver Paulo dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que antes disso, ele vai colocar os perigos de se tomar ou participar da mesa do Senhor de forma indigna. E aí, como eu falo muitas vezes, aqui já falei algumas vezes, nos momentos em que estamos diante da mesa do Senhor, eu como pastor, não tenho autoridade para dizer você pode e você não pode participar. Examine-se o homem. E uma vez que e aí eu vou colocar um pensamento meu, uma vez que eu estou desligado da membresia da igreja, eu não estou em plena comunhão com a igreja. Quais são os 3 pilares fundamentais que a gente coloca para a participação na ceia do Senhor? Estar em plena comunhão com Deus. Em palavras mais específicas, seria não ter pecado, o que é impossível. Plena comunhão com a igreja. O que isso quer dizer? Ali no contexto de 1 Coríntios, estava tendo formas erradas da igreja se conduzir na prática, né? E os irmãos, um esquecendo do outro, né? Trazendo dissensões ali no meio da igreja. Então, se eu tenho uma discordância, né? Eu preciso, então, me acertar com o meu irmão para participar de uma forma
correta também da ceia do Senhor. E o terceiro passo é o autoexame. Então, diante desse autoexame, eu vejo, eu estou em um relacionamento correto com Deus? Que tipo de pecado eu preciso confessar neste momento? Eu estou em um relacionamento correto com os irmãos da minha igreja? Há algum tipo de problema que precisa ser consertado? Então eu vou ali naquele momento fazer um pacto com Deus, vou usar esse termo, né? Um pacto com Deus, renovar uma aliança com Deus, de que eu vou pedir perdão, que eu vou me reconciliar com aquela pessoa, enfim, eu vou procurar me retratar deste meu pecado, para que então eu participe ativamente deste tempo. Mas pastor nenhum tem autoridade de dizer você pode ou você não pode. É a própria pessoa, examine-se o homem a si mesmo e coma. Mas tem que lembrar, não coma, não participe de forma indigna, porque aquele que participa de forma indigna é culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então é uma responsabilidade que você próprio vai estar assumindo para si, de estar comendo, participando deste tempo de forma indigna, de acordo com a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós falamos aqui é que a exclusão, né, da membresia da igreja não se trata de proibir a pessoa de frequentar os cultos públicos. Né, como eu falei, vou deixar o irmão Ezequiel lá na porta, né, que é o grandão. Não, você não é bem-vindo aqui, você não vai entrar. Obviamente, né, se é alguma pessoa que vai querer trazer transtornos à igreja, tem sim autoridade para botar para fora. Né, se a pessoa for começar com confusão, coisas desse tipo, a igreja tem essa autoridade. Não, simplesmente aqui é um lugar de ordem e decência. Ok? A gente tem essa autoridade. Mas não se trata de proibir a pessoa de frequentar os cultos, simplesmente trata da declaração da igreja de que não pode mais apoiar a validade da profissão de fé dessa pessoa. E aí outra confusão que acontece, né, quando se usa aquela expressão, quando Paulo usa aquela expressão seja entregue a Satanás, aí alguns vão dizer, então está dizendo que a pessoa não é salva, ou está tirando a salvação da pessoa, e não é isso. Entregar a Satanás é dar a liberdade, a igreja está tirando a proteção que aquela pessoa tinha, para que o diabo então tenha permissão de tratar aquela pessoa, e a pessoa vai estar mostrando, quando não houve o arrependimento, a pessoa está demonstrando com as suas atitudes que não pertence ao reino dos céus, mas ao reino das trevas. E aí ele precisa então ser colocado neste quesito, neste lugar. Então a gente não tem como apoiar a profissão de fé de uma pessoa que não se arrepende. A igreja tem a responsabilidade de disciplinar os seus membros toda vez que isso for necessário. E como eu já falei na nossa primeira lição, é um ato muito difícil. É algo que traz dor ao coração da igreja como um todo, é um ato que traz tristeza, dor ao coração de um pastor. Não é algo fácil, né? E os pais aqui, mães, podem apoiar esta ideia, né, de como é difícil, né, você disciplinar o seu filho, né, dar uma varadinha, cintada, seja lá o que for, para a correção. É difícil. É difícil a gente falar mais duro, né, um pai, uma mãe falar mais duro com o filho, já dá aquela dor no coração. E na igreja não é diferente. Então a igreja tem essa responsabilidade de disciplinar os membros toda vez que for necessário, tantas quantas vezes forem necessárias. A igreja precisa tomar essa postura. Pois não, irmão Ezequiel? Sim. A questão da volta é a qualquer tempo que a pessoa disser, eu me arrependo e eu quero retornar à membresia da igreja, eu quero retornar ao corpo de Cristo. Aí é feito, obviamente, um processo de reconciliação.
Mas isso não, né, não tem como determinar, olha, você tem que ficar tanto tempo excluído. Não. A pessoa demonstra o arrependimento, aí é feito esse processo, que a gente precisa avaliar o arrependimento de fato, né? A gente precisa ter esse... Aí sim entra um processo, que aí o tempo também é indeterminado, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, enfim, mas obviamente precisa ter um processo de avaliação deste arrependimento. E aí há a restauração. Aquele caso de 1 aos Coríntios, parece que em 2 aos Coríntios, aquele homem arrependido, Paulo fala para abraçá-lo, para recebê-lo de volta. Aquele homem que cometeu aquele ato que nem entre os gentios, nem as pessoas do mundo cometiam aquilo que aquele homem estava fazendo, e a igreja estava aceitando ali de boa, e Paulo chama a atenção da igreja, e aí sim ele é tirado do meio, e com certeza a disciplina foi aplicada de forma correta, tanto é que o levou a arrepender-se, e isso demonstrou que era um genuíno crente mesmo, de fato, e não precisou chegar ao ponto da morte, por exemplo, da morte física, né? Com certeza teve danos, mas não teve a morte física. Ele arrependeu-se e foi restaurado, foi reintegrado àquele corpo ali de Coríntios, a igreja batista bíblica de Corinto. Misericórdia, não é nada disso não, viu, gente? A igreja de Cristo que se encontrava lá em Corinto, tá bom? Então a igreja tem essa responsabilidade, sim, com os membros, né, de toda vez que for necessário, praticar a disciplina, né, e disciplina, sempre quando falar em disciplina, lembra, é um processo. Não sintetize ou não resuma disciplina à exclusão. Exclusão é o último processo da disciplina. É o último dos últimos recursos da disciplina. Quando todos os passos foram seguidos, e irmãos, aqui, mesmo depois que foi trazido à igreja, não houve arrependimento, há casos que a igreja não precisa ter pressa em excluir. Entende? Há casos que a gente pode ir levando, trabalhando este caso para ver se há ainda o arrependimento. Aí não houve o arrependimento, não tem como, aí é necessário, infelizmente, a exclusão, tá? Então, é o último recurso desse processo, a exclusão é um último recurso do processo de disciplina, tá? Não confunda disciplina, não associe disciplina diretamente à exclusão. Esse é um erro que muitas vezes a gente comete, né? Quando se fala em disciplina, já fala que não, disciplina é um processo. E a pessoa pode estar sendo disciplinada sem ser excluída. Aí é o que às vezes a gente fala, é ficar de banco, coisas desse tipo, né? É uma disciplina sem a necessidade de exclusão. Mas obviamente a pessoa perde privilégios que de repente ela tem, ok? Dentro do corpo. Respondido? Vamos lá. Então, de acordo com as Escrituras, né, de acordo com a Bíblia, essa severa medida só se aplica nos casos de pecados obstinados. Grave bem isso. Exclusão, né, nesse processo de disciplina, a exclusão, ela só se aplica nos casos de pecados obstinados. O que é pecado obstinado? Pecado sem arrependimento. A pessoa foi procurada uma primeira vez pela pessoa que foi ofendida, ou por alguém que foi ofendida com seu pecado, é procurado em particular, não resolveu. Leva-se 2, 3 testemunhas para que haja testemunha de que há arrependimento ou não arrependimento dessa pessoa. Havendo arrependimento, acabou o assunto, vamos em frente. Não houve arrependimento, precisa ser levado à igreja. Ouviu a igreja, o processo para. Acabou, não tem exclusão. Entretanto, quando o pecado é obstinado, não, eu vou continuar na prática desse pecado, eu escolhi. A pessoa está demonstrando com essa atitude
que não, a sua forma de viver não condiz com as Escrituras, e nós, como uma comunidade que vive como regra de fé e prática as Escrituras, a gente não pode mais afirmar a profissão de fé dessa pessoa, né? Então, quando todas as tentativas de recuperar esse ofensor forem infrutíferas, aí essa medida aí severa precisa ser tomada. Pois não? Sim. Primeiro, violência doméstica é crime. Deve ser, como fala? Denunciado, obrigado, essa é a palavra. Deve ser denunciado. Já começa por aí. Violência doméstica é um crime. Precisa ser denunciado. E se houver, se eu tiver que enfrentar algum caso, espero em Deus que não. Mas se eu tiver que enfrentar um caso como eu sou o primeiro. Aí pego a mulher, né, se for o caso, mas pode acontecer que seja o homem também sofrendo, né, não sei. De repente a gente coloca sempre a violência só contra a mulher, mas se estiver sendo contra o homem também. Aí pegar aquela mulher, vamos na delegacia agora. Ah, pastor, mas isso... Não, você vai ter a nossa proteção. Se precisar, a igreja, né, apoiar no sentido de você estar saindo por um período de casa, até que demonstre de fato o arrependimento desse cidadão, vamos fazer isso. Então é um crime e precisa ser denunciado, primeiro ponto, né? O segundo ponto, se é um pecado reincidente, né, não está havendo arrependimento, está havendo remorso. Opa, eu fui pego, né, deixa eu... Arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de mente, é eu lutar bravamente contra aquele pecado. E o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, vai dizer, né, do pecado que tão de perto nos rodeia, e todo mundo aqui, inclusive esse que vos fala, tem o seu pecado que tão de perto rodeia. Aquele pecado contra o qual você tem que todos os dias guerrear bravamente, lutar contra. E como eu sempre falo aqui, o que me diferencia de você nessa luta é o tipo de pecado com o qual eu luto e o que você luta. É o que me diferencia de um crente, de um genuíno salvo, que luta contra os sentimentos homoafetivos, por exemplo. Se está lutando contra, está mostrando que é genuinamente salvo. Eu estou lutando contra. O problema é que eu e você categorizamos. Então, esse pecado é imperdoável. Agora, o meu não. O meu eu posso continuar acalentando ele que está tudo certo. A minha fofoquinha é uma fofoquinha, é pecado. Eu contaminar lá o outro irmão, né, para ir contra um outro, causar dissensão dentro da igreja. Isso é só um pecadinho, pecado. Tão grotesco quanto o homossexualismo, a homossexualidade, queira dar o nome que der, a mesma coisa, vai dar na mesma. É pecado da mesma forma, independente da terminologia que se queira aplicar. Seja o caso do irmão Júlio, esse adúltero. É a mesma coisa. Ok? As consequências, obviamente, podem ser danosas, tanto em um caso quanto em outro.
Vão ser danosas. O pecado sempre traz consequências, e consequências sempre tristes, sempre danosas. E pecado precisa ser tratado como pecado. E eu espero não ter que chegar a um ponto como esse, de como pastor, ter que fazer algo que eu nunca vi em igreja nenhuma, mas acontece, né, e não é tratado. Por exemplo, tratar de fofoca como pecado. Vem cá, meu irmão. Está acontecendo isso, isso e isso. Que negócio é esse? Não ouviu? Beleza, opa. Não ouviu? Chama 2, 3 testemunhos. Eu fui lá, conversei. Deixa eu usar a irmã Regiane, né? A irmã Regiane, essa linguinha feroz. Né? Aí eu fui lá, conversei, irmã, olha, isso aí a irmã está causando uma dificuldade aí para a igreja, enfim, para o irmão, que a irmã está descendo a lenha nele aí por causa disso, enfim. Não ouviu. Chamo 2, 3 testemunhas para a gente ir lá, né? Vamos lá, irmão. Vamos mudar de postura, vamos mudar de comportamento. E nesse processo, ver que ela continua ali. Vai trazer para a igreja. Havendo o arrependimento, né? Porque às vezes, à medida que vai afunilando a coisa, talvez a pessoa vai se conscientizando da gravidade do pecado da pessoa, por menor que seja aos nossos olhos. Então a disciplina, lembra quando fala disciplina, é todo o processo. A disciplina tem como recurso, ou tem como propósito, também isso, fazer a pessoa conscientizar-se de quão grave é a situação que ela se encontra, de quão grave o pecado é na vida do Filho de Deus, na vida do crente em Jesus, né? E precisa ser tratado. E eu espero em Deus, né, não ter que chegar às vias de chegar. Já pensou chegar e estar aqui em assembleia com a igreja para excluir a irmã Regiane por causa de fofoca? Precisa disso? Mas se a pessoa é obstinada nisso, e ali está, né? A medida só se aplica nos casos de pecados obstinados. A pessoa está obstinadamente fofocando, maldizendo e causando, tem que ser tratado assim. Nossa, pecado, pastor, que dureza. Bíblia. Fofoca é pecado? Se estiver sendo obstinado, infelizmente temos que aplicar essa medida severa. Então, cuidado com a sua língua, hein? Tiago nos chama a atenção, né, sobre o cuidado com a língua, né? Então é bíblico, é algo bíblico, não é invenção aqui do pastor, tá bom? Não é regrinha humana. A gente não está aqui com regrinha humana, né? Que às vezes acontece, né? Aí faz uma lista, né? Isso aqui é caso para exclusão, isso aqui não. Não, o que é caso para exclusão? Pecado não corrigido, pecado obstinado, pecado onde não há o reconhecimento, onde não há o arrependimento, seja ele o pecado que for, não há arrependimento, precisa ser tratado com essa mesma severidade, ok? Então, a prática obstinada de qualquer pecado é a única causa de exclusão disciplinar. Se alguém cometer qualquer pecado, independentemente da gravidade, e em seguida demonstrar real arrependimento, o desligamento não deve ocorrer. Por mais grave que seja, e mesmo que seja um pecado que já esteja visível. Vou usar uma coisa que é muito corriqueira. Então, um casal de namorados tem relação sexual, a menina fica grávida. Qual que é normalmente a nossa primeira atitude? Vamos o quê? Fazer o quê? Excluir. Espera aí, mas foi alguém lá conversar com o casal, mostrar o erro desse casal, e de repente ver se o casal arrependeu-se desse pecado? Opa, houve arrependimento, pastor, nós pedimos perdão um ao outro, pedimos perdão a Deus, nós reconhecemos e vamos arcar com a consequência desse pecado. E gravidez não tem como esconder.
Mas houve arrependimento, acabou o processo, não há exclusão. Pelo menos esse é o entendimento bíblico que a gente pode inferir a um caso como esse. Houve arrependimento, não importa a gravidade ou o quão grande o pecado seja na sua cabeça, se houve arrependimento, acabou. Não tem por que haver desligamento, houve arrependimento. Entende? Esse é o processo bíblico disciplinar, é o que Jesus colocou. Você procura a pessoa entre você e ele só. Ouviu? Ganhasse a teu irmão. E o ganhasse a teu irmão, como eu falo, sempre é acompanhado, obviamente, o discipulado é um acompanhamento. Opa, vamos ver se de fato houve esse arrependimento. Vamos constatar, né, pelos frutos, enfim, pela vida da pessoa, o que está ali acontecendo. Chama-se, se não houve o arrependimento, aí chama mais 2 ou 3 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 pessoas haja aí o real significado, haja realmente de fato ali a constatação de um arrependimento ou não dessa pessoa. Houve ali o arrependimento, né? Então usando este caso aí, né, do casalzinho de namorados, houve o arrependimento nessa segunda etapa, acabou. Há o acompanhamento, vamos fazer esse acompanhamento, mas eles continuam lá, praticando o ato sexual normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não, nós fizemos isso, fizemos mesmo, e vamos que vamos levar a nossa vida. Aí coloca diante da igreja. Se chega nesse ponto de ouvir a igreja, acabou. Não há desligamento. Entretanto, se continuam na prática, na insistência da prática desse pecado, não há outra direção que não considerar, como diz Jesus, gentil e publicano. Ou seja, considerar como alguém que não faz parte da comunidade. Alguém que não está identificado com aquilo que nós nos identificamos. Sim. Existem pecados, só que eles não aparecem, eles não chegam, entendeu? Entendi. Você também veio de uma outra igreja lá, você deve saber também, talvez lá não tenha exclusão, muitos anos sem excluir alguém. Tem pecado, os pecados não estão aparecendo. Isso entra numa questão, tanto um lado, a gente pode ter o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom de não aparecer esses pecados? Pode ser que a igreja está numa maturidade de que está sendo tratado, que os pecados estão sendo tratados neste primeiro âmbito, ali particular. Eu vou lá, eu fui ofendido, eu vou lá e resolvo com o irmão. Acabou, morreu, não precisa, né? Não, porque o irmão foi... E aí começa a confusão toda. Eu resolvi ali com o meu irmão, não precisa do outro saber. Exatamente. Então eu fui lá, a irmã Regiane, fofoqueira do jeito que é, começa a me difamar. Não precisa ir lá, pastor, opa, não, eu vou lá e resolvo, eu tenho maturidade suficiente para isso. Eu vou lá e resolvo, minha irmã, olha, isso que a irmã está fazendo não é correto, vamos nos resolver aí. Quem sabe disso aí, dessa resolução desse conflito, se tem uma amizade aí, né, a partir disso, né, da resolução de um conflito. Então, nesse caso, o sentido bom que eu falo é isso, da igreja ter essa maturidade, dos pecados estarem sendo tratados neste âmbito particular,
e não precisa chegar na dimensão da igreja de excluir. O lado ruim é esse que o irmão bem colocou. Das vezes a gente, na comunidade, não ter esta liberdade, como eu falei, acho que na primeira lição, de ser quem a gente é. Porque a gente tem essa tendência de se colocar num patamar sempre acima dos outros. Ou às vezes coloca a nossa... Não, a minha família... Nossa, aquilo que aconteceu lá com o irmão Júlio, aquele adúltero miserável... Nunca. Cuidado, aquele que está de pé, cuidado, você pode cair também. Seu teto também é de vidro, né? Quando a gente usa a expressão, então cuidado. Você não é inatingível. Sua família não é inatingível. O pastor não é inatingível. O pastor não é inerrante. O pastor não é impecável. E, infelizmente, essa mentalidade, eu entendo, muitas vezes passa a igreja pelo fato da própria liderança se colocar nesse patamar, um patamar inatingível. Nossa, é o pastor. Ei, o pastor é tão miserável quanto você. É pecador igualzinho você. Precisa confessar os seus pecados todos os dias igualzinho você. Exatamente, é muito maior, e eu não sei se eu vou entrar nessa, talvez a gente entre, não faz parte, depois eu posso até incluir na lição de forma mais aprofundada, a gente só cita a questão de que a liderança também passa por esse processo, a liderança também está passível de exclusão, e deve ser tratada da mesma forma, aliás é com mais rigor. Acho que é Paulo, quando fala a Timóteo, se não me falha a memória, quando está falando da liderança, fala para expor. É aquele negócio de colocar em frente, que às vezes é feito em algumas igrejas, né, com um membro comum. Não é para o membro comum que é feito isso. É com o pastor, é com o líder. É colocado à frente da igreja, ali no contexto é isso. E é exposto toda a situação. Então é mais rigoroso, como o irmão Júlio bem ressaltou aqui, é mais rígido, porque a nossa responsabilidade é muito maior. Eu vou prestar contas do cuidado ou não que eu estou tendo para com o rebanho de Deus, que Ele me deu a responsabilidade de cuidar. Você vai dar conta só de você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pastor dará conta de si mesmo e do rebanho que foi dada a responsabilidade de cuidar. Então é uma responsabilidade de fato muito, muito grande, né? Mas é uma satisfação imensamente maior. Então, se alguém cometer qualquer pecado, independente do que seja, se há demonstração de arrependimento, não há exclusão, né? O desligamento não deve ocorrer. Pois não, irmão? Tá, existem casos que a pessoa vai pedir o desligamento da igreja, às vezes para ir para uma outra igreja, e isso acontece, é muito comum. Pode haver casos da pessoa, e aí malandramente, desculpa a expressão, mas tem pessoas que malandramente, por exemplo, eu já vi casos assim, a pessoa está em pecado, aí a pessoa sabendo que, aí os passos foram dados, aí a pessoa sabendo que vai chegar no processo de ir diante da igreja, o que a pessoa faz? Manda uma carta bonitinha, né? tão bonitinho a carta para ser lida na assembleia. A pessoa pedindo desligamento, para não ser excluída, malandramente. Entendeu? A pessoa está em pecado, foi dado todo o processo, mas aí, na hora de chegar
à última instância desse processo, que é a exclusão, aí a pessoa, sabedora disso, manda uma carta pedindo o seu desligamento. E aí a pessoa é desligada, não excluída. E a gente usa este termo, no nosso estatuto atual, a gente tem 2 termos, exoneração e exclusão. Tá? Então, exoneração é nesses casos, por exemplo, a pessoa pediu, né, para sair da igreja, vou ir para uma outra igreja. A pessoa vai ser exonerada do rol de membros. Tá? Ao invés de usar a expressão excluída do rol de membros, que tem causado grandes confusões, a gente vai usar o termo exonerada do rol de membros. Exclusão é para esses casos de pecados obstinados, e aí o nosso estatuto coloca ali coisas, né, que são colocadas, por exemplo, se a pessoa se contrapõe ao estatuto da igreja, se a pessoa se contrapõe à declaração doutrinária da igreja, é caso para exclusão. Né? Então, vou usar aqui o caso da homossexualidade. Está previsto na nossa declaração doutrinária que a Bíblia é contra. Aí alguém se levanta, não, mas eu tenho esses sentimentos e, enfim, aí eu não vou lutar contra esse sentimento, está demonstrando primeiro que não é um salvo. Se não está disposto a lutar contra o seu pecado, e aí está indo contra a Bíblia, ferindo princípios da palavra de Deus e precisa ser excluído. Tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta, a questão aí do irmão. Então tá jóia. Então Jesus, o próprio Jesus, como nós vimos, ele nos chamou a repreender os outros por causa de seus pecados. E repreendê-los, se necessário, até publicamente. Né? Se for o caso. Mateus capítulo 18, 15 a 17, que é esses passos que Jesus dá. Vai entre ti e ele só. Resolveu, ganhou o seu irmão. Se não, leva 2, 3 pessoas. Resolveu, ganhaste o teu irmão. Não resolveu, aí a questão se torna pública. É diante da igreja. Resolveu? Acabou o assunto. Não resolveu, considera-o como gentil e publicano. Esses são os passos dados por Jesus. E nós precisamos ser capazes de mostrar que há uma distinção entre a igreja e o mundo. Porque isto é o que significa ser cristão. Ser um seguidor de Cristo. É alguém que vive uma vida diferente daquilo que o mundo propõe. Então nós devemos ser atraentes, a igreja deve ser atraente, não pela semelhança com o mundo, não por ser o mais aconchegante que seja para o mundo, mas a igreja deve ser atraente exatamente pela sua distinção, por ser totalmente oposta ao mundo. E aí não confundamos, eu estava até conversando com alguém ontem sobre isso, não confundamos contextualização com mundanização. Precisamos ser uma igreja contextualizada? Sim. Há demandas na sociedade, né, que vão mudando e a igreja precisa estar preparada para lidar com essas demandas. Mas isso não quer dizer aceitar as demandas que são trazidas como se fosse algo normal. E eu já usei essa expressão aqui, a gente sempre usa, né? E eu vou usar. Aí, de repente, entra uma pessoa homossexual. Você olha, nitidamente é homossexual. Tem um caso lá na clínica, né? Lá na clínica tem um caso desse. Tem um rapaz lá que não tem, ele se veste de mulher. Lá, todo maquiadinho lá. Enfim, orem por ele. Né? Tá ouvindo da palavra de Deus. Quem sabe vai ser um dos que vai ser batizado lá, hein? Ó, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer essa transformação. E aí entra alguém desse jeito aqui. Aí senta lá do lado do irmão Salvador da Manrose. Aí eles começam. Irmãos, eu estou falando aqui de brincadeira, mas é uma realidade. Se isso acontecer aqui, nós não estamos preparados para lidar com isso. Eu digo nós, eu falo a igreja brasileira como um todo. Estou falando da Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida.
Nós, pela graça de Deus, podemos estar preparados para, sim, tratar dessas pessoas, tratar com elas, tratar como seres humanos que são. Entretanto, não admitindo de forma nenhuma o seu comportamento pecaminoso. Assim como o meu comportamento pecaminoso não pode ser aceito de forma nenhuma. Assim como o comportamento pecaminoso da fofoqueira irmã Rejane não pode ser tolerado. Assim como o comportamento pecaminoso do adúltero, irmão Júlio, não pode ser tolerado. Só que assim como nós acolhemos a fofoqueira, assim como acolhemos, é tão ruim fazer isso, mas os irmãos entendem, eu estou falando que eu sei que eu tenho liberdade aí com os irmãos, enfim, por isso que eu estou brincando com os irmãos, né? Estou usando aqui os irmãos como exemplo, né? O Elvis, coitado, já semana passada já foi condenado aqui, da mesma forma que nós abraçamos como pessoas, enfim, mas não admitimos o seu pecado, assim será também com pessoas que vão adentrar, que vão chegar a este templo feridas, magoadas, revoltadas. E a igreja precisa sim acolher, mas não acolher o pecado dessas pessoas. Há uma grande diferença, há uma grande distância, né, entre acolher pessoa e acolher o pecado da pessoa. Isso a gente não tem como compactuar com o pecado da pessoa. Pois não, irmão? Uhum. Uhum. Sim, sim. Tem. Não é bíblico, mas tem, né? Uhum. Sim. Uhum. E a gente não pode esquecer, eu estou aqui falando, tanto aqui quanto aos que estão nos acompanhando pela nossa rede social, eu estou falando a pecadores. Quem está falando é pecador. E por isso a gente continua com as nossas falhas. E aí por isso que pode acontecer, né, casos como este, né, de haver chacota, zombaria, né, por conta de um comportamento, né, de um irmão ou irmã que de repente está lutando contra aquele pecado. Mas o fato de estar lutando contra aquele pecado não quer dizer que a pessoa vai deixar os seus trejeitos assim. Eu conheço gente crente que tem
que tem os trejeitos, mas é alguém que luta contra este pecado. Eu estava vendo um debate, eu não vou me recordar o nome do pastor agora, é um pastor que é ex-homossexual e que ele trabalha com este grupo. E ele tem um trabalho de recuperação dessas pessoas, até de fazer o tratamento cirúrgico reversivo. Então, aquele homossexual que põe lá prótese, ele trabalha nesse sentido de tirar, e precisa de recursos financeiros para isso. E ele faz um trabalho, e eu estou pensando seriamente em trazer esse pastor aqui, né, para ampliar um pouco também a nossa visão com relação a como tratar essas pessoas. E ele fala da dificuldade, né, do trabalho entre essas pessoas, exatamente porque entra essa questão a própria pessoa se retrair. E ele levou dois homens, né, que estão sendo tratados, e tem um lá que o trejeito, aquele jeitão todo que você olha, meu Deus, aí né, você querendo colocar como que eu posso dizer, uma figura de como deve ser um crente, você fala, isso aí não é crente nem aqui, nem na China. Né? Todo aquele... Mas o testemunho dele, ele testemunhando o que Deus fez, o que Deus faz na vida dele, a forma como Deus atuou na vida dele, a transformação, ele foi um dos que passou por essa cirurgia, né, e retirou as próteses, enfim, e está pregando o Evangelho. Muitas vezes acontece exatamente isso, por conta da nossa falta de entendimento de como tratar, de como lidar com essas situações, acabamos afastando as pessoas de nós. E aqui a gente está falando deste caso, mas tantos outros casos que nós, ao invés de trazer as pessoas para próximos de nós, estamos afastando as pessoas de nós por conta do nosso comportamento também inadequado e pecaminoso. Irmã Eulina. Sim. Descartou. Eu não conheço esse livro, mas vou procurar. Vou procurar. Mas eu tenho um muito bom do pastor Lisânias Moura, que inclusive ganhei de presente do saudoso irmão Fernando. E ele trata também muito claramente deste assunto, é muito bom, até recomendo, né? Pode te ajudar também a saber como lidar, né, com esse tipo de comportamento pecaminoso, que deve ser tratado como tal, sem descartar a pessoa. Né? Então, é algo que a gente pode, sim, trabalhar. Né? Nosso tempo se foi, vocês ficam me atrapalhando, eu nem consigo prosseguir aqui. Brincadeira, muito bom, isso é muito bom a gente ter esse bate-papo. Sim, exatamente, mas aí a gente
fecha aqui nesse sentido de que nós precisamos, como igreja, mostrar com as nossas vidas que há distinção entre a igreja de Jesus e o mundo. Que há distinção entre os servos de Deus, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso precisa ficar muito claro. As pessoas ao adentrarem neste templo, as pessoas ao adentrarem no seu lar, as pessoas que compartilham da sua vida comum, seja no seu trabalho, nos estudos, seja onde for, as pessoas, isso precisa ficar claro, as pessoas precisam olhar para você e ver que há uma diferença. Há um brilho diferente, e esse brilho tem nome, Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua aqui esses pontos, né? E como eu falei, ao final eu vou trazer alguns estudos de caso, vamos dizer assim, né? Para a gente ver como lidar com determinadas situações aí com relação à disciplina. Nossa alegria aqui, irmã Márcia Oliveira dando seu bom dia, a Raquelzinha também, a irmã Valquíria, minha mamãe dizendo aqui, nós crentes temos dificuldades em olhar com simpatia os pecados aparentes, melhor aceitar o pecador. Então a gente tem essa dificuldade, né, de aqueles pecados que são aparentes, né, a gente tem facilidade em julgar, né, de ir para cima, mesmo acusando, né, olha fulano, né, a irmã Regiane é fofoqueira, o irmão Júlio é adúltero, né, e esquecemos que mesmo os nossos pecados internos são pecados que precisam ser tratados, a gente precisa lidar, e por isso Tiago vai dizer, né, confessai as vossas culpas uns aos outros. Igreja é uma comunidade de prestação de contas. E se nós chegarmos a este ponto de ter essa maturidade, né, de eu chegar lá, a irmã Regiane, né, reconhece que é uma fofoqueira, mas tem liberdade de ir lá na irmã Priscila, por exemplo, né, enfim, irmã Priscila, olha, eu tenho esse problema, eu quero ajuda. Sozinha eu não estou conseguindo lutar contra, eu preciso de alguém comigo. Ou o nosso adúltero de hoje, irmão Júlio, chega, né, se acha liberdade, né, acha em liberdade de ir lá no irmão Ezequiel, olha, eu estou com essa luta aqui, eu preciso da sua ajuda. Que Deus abençoe, que a nossa igreja chegue a tal maturidade, de termos esta liberdade de ir até o outro, sabendo que o outro não vai ser linguarudo, não vai chegar lá e o irmão Júlio, na maior confiança, vai lá para o irmão Ezequiel, abre o coração, pede ajuda para lutar contra esse pecado, para reconciliar-se, enfim, para se arrumar a casa. E o irmão Ezequiel vai lá, irmão Salvador, você não sabe da quentinha. Olha, você não sabe da última. Sabe aquele irmão Júlio? Aquele lá, santão. Aquele lá, que dá aula na escola bíblica dominical. Irmão, pois é. Infelizmente é assim que acontece, irmãos. A gente faz aqui em forma de brincadeira, mas infelizmente essa é a realidade. Mas uma realidade que para a glória de Deus pode ser mudada. Amém? Que seja assim, que nós possamos adquirir essa maturidade de podermos ser quem nós somos e ter esta liberdade, encontrar este acolhimento tal, de nos sentirmos à vontade, de abrir o nosso coração e ser tratados, e nos deixar ser tratados.